também pode ser um investidor da Igreja Metodista Wesleyana, um parceiro dessa obra, né? Para facilitar a sua vida, nós colocamos aí no alto do vídeo, agência 0166-X, conta poupança 43606, dígito 2, Banco do Brasil, tá certo? Aí você fazendo a sua contribuição, me manda aí a fotinho da fichinha do depósito aí para mim estar passando para o tesoureiro e sucessivamente para a junta diaconal aí, porque nós temos seriedade com toda a arrecadação que entra aqui. Você, empresário que me ouve, que quer ser um parceiro dessa obra, pastor, eu fiquei sabendo que o senhor tem orado, a igreja tem orado, a igreja tem buscado para que Deus abra as portas para vocês comprarem um local de culto ou um lote para poder construir a igreja aí no Atalaia. Isso é verdade? Sim, é verdade. Por isso, mais uma vez, eu te digo, ó, seja um mantenedor. Tá aí a conta. Pastor, eu queria o Pix do senhor. É fácil, 033 98812 6732. Entre em contato comigo, esse é meu telefone particular, tá? Entre em contato comigo que eu te passo por esse telefone aí o meu Pix para você, tá certo? Em nome de Cristo Jesus, ou pelo direct, ou pelo message, qualquer lugar desse que você me mandar uma mensagem, eu te envio o meu Pix aí, amém, querido? Olha, vamos ouvir mais um louvor, logo após o pão eu creio que já vai estar sendo entregue, e nós vamos estar partilhando desse pão com você. Enquanto esse louvor, você vai sentir a presença de Deus e nós vamos tomar o nosso café. Ei, você que está sofrendo vendavais, você que está passando luta, escute o que Deus quer falar com você neste dia. Receba as mãos e o poder do Espírito Santo. Olha aí. É Deus. Deixa ele te socorrer. Clame a ele. Isso a você.
vou te socorrer. Momento de abençoar você. Amém, querido? Seja abençoado, abençoada pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Eu sei que você pode estar passando por algumas situações, mas Deus, Ele não esqueceu de você. Deus é contigo nessa luta, nesse vendaval, nesse problema, e Ele quer abençoar a sua vida a todo momento. Você, querido, que neste momento, minha amada, tem um testemunho, né, para contar, conte aí em poucas palavras, interaja aí com os irmãos, amém? Você, mais uma vez eu vou pedir aqui, né, porque o pão já foi entregue aqui, faça como a nossa irmã Maria José, a nossa irmã Cirlande, que já compartilhou essa live aí, faça como o nosso irmão Carlos Beroli, que já compartilhou essa live aí, vai compartilhando, porque as pessoas precisam ouvir também a voz de Deus. Escute, ó. Escute. Ó. Paz do Senhor Carlos, Deus te abençoe, receba o socorro de Deus. Olha aí, clame o nome dele, grite por ele e ele irá te socorrer. Momento, quero abençoar você. Seja abençoado, seja abençoada. Sim. Os olhos Aleluias.
vou abençoar você. Aleluia, seja abençoado, querido, seja abençoada. E falando de bênção, eu quero, aleluia, quero convidar você a ser um parceiro da Igreja Metodista Wesleyana Jardim Atalaia, enviando-nos a tua contribuição através da agência 0166-X, conta poupança 43606, dígito 2, Banco do Brasil. Seja um parceiro, seja um mantenedor, nos envie aí, as suas contribuições em nome do Senhor Jesus Cristo. Também quero te passar aqui o meu WhatsApp, 033-98812-6732, a qual nós também podemos passar para você o nosso Pix. Amém? Aonde você pode fazer os seus depósitos e aí nós estaremos direcionando ao tesoureiro e à junta diaconal da igreja. E quem há de ganhar com isso é só o reino de Deus. Então não endureça o seu coração, seja um mantenedor, seja um parceiro, seja um colaborador da Igreja Metodista Wesleyana no bairro Jardim Atalaia. Deus abençoe sua vida. Queridos, o pão chegou. E eu gostaria de convidar você a abrir aí o seu pão, amém? O meu está aberto aqui, Salmo de número 29. Livro de Salmos, Salmos de número 29, vai nos dizer assim: Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da tua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como a um bezerro. Ao Líbano e Sirion como novos unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e desnunda as brenhas. E no seu templo cada um diz glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assentou como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Louvado seja o grande e poderoso nome do nosso Deus. O salmista, nessa manhã, nos convida, nos convoca os filhos de Deus a tributar, a render, a louvar, a engrandecer ao Senhor com glória e força, como diz o versículo de número 1. Esse salmo então nos convida, como filhos de Deus, a tributar a Ele a glória, a tributar a Ele a força, o louvor que só pertence a Ele. É por isso que o salmista está dizendo: dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor a glória e a força.
Sim, dai a Ele neste momento, ainda que em tempos turbulentos, ainda que a saúde não colabore, ainda que a parte financeira esteja escassa, ainda que a sua fé esteja abatida, ainda, querido, que pensamentos adversos permeiam a sua mente, o seu coração, dai a Ele o louvor, a força e a glória que é devida somente a Ele. Sim, a render-lhe homenagens. Decida, aleluias, a dedicar-lhe a glória devida ao seu nome. Como diz o verso de número 2, dá ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Então dedica a Ele agora, enquanto você me ouve. Não é assim, pastor Ricardo, meu amigo, meu irmão em Cristo, baluarde do Senhor? Não é assim, querido, que nós fazemos e precisamos fazer ao Senhor, dar a Ele a glória devida. Não dar a Ele glória somente quando tudo vai bem, mas, querido, é no momento das grandes pelejas, é no momento de grandes batalhas, que o grande salmista Davi, ao escrever esse salmo, em meio à turbulência, em meio a desertos, a perseguições, em meio a dúvidas que permeavam o seu coração, com medo dele se achar na congregação daqueles que praticam o mal contra o povo do Senhor e contra o nome do Senhor, em meio a isso tudo, ele ainda tirava força para poder prestar a Ele a honra e a glória devida. E neste dia eu convido você a fazer isso nesse momento, a não olhar as circunstâncias que envolvem a sua vida, o seu sentimento, os seus relacionamentos, a sua vida afetiva, espiritual, emocional e financeira, mas que Deus neste dia encontre os seus lábios adorando a Ele, como Abacuque e o salmista neste dia nos orienta a render-lhe graça, ainda que o fruto da vinda minta, ainda que os animais sejam arrebatados do curral, levante-se neste dia e diz: todavia eu adorarei ao Deus da minha salvação. Sim, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da tua santidade. Mas interessante que, aleluias, essa convocação que o salmista nos faz não se refere à gratidão por bênçãos alcançadas, não. Isso precisa ser bem falado ao teu coração. O salmista não está aqui referindo uma adoração de gratidão pelas bênçãos alcançadas, e sim, meu amado, para reconhecer o poder e a beleza da santidade do nosso Deus, da voz do Senhor, mesmo em meio a fortes tempestades. Sim, irmã Cirlândia, mesmo em meio a vendavais, o salmista está dizendo, aleluias, adorai o Senhor na beleza da tua santidade, invocai-o no dia da sua angústia e Ele o achará. Olha o que diz o verso 3, perdão. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. O que o salmista está querendo nos dizer neste dia?
O salmista está querendo nos trazer uma conotação de que a voz do Senhor será ouvida em meio aos vendavais da sua vida, em meio às lutas, às enfermidades, os problemas que você tem enfrentado, vão ter que ouvir a voz do Senhor pronunciando o teu nome e ao teu respeito. Sim, a voz do Senhor será ouvida. A voz do Senhor será ouvida neste dia ao teu favor. A voz do Senhor será ouvida, de repente, não da maneira que você pensa, não da maneira que você quer, mas da maneira que Ele precisa falar em tua vida. Precisa falar em teus relacionamentos, precisa falar na sua vida espiritual. Então esteja atento à voz do Senhor. É como, antes de eu entrar aqui, eu estava lendo o legado de um bispo, as lições de um legado do bispo Elesiário. E ele falando sobre isso no mundo a qual nós não queremos mais ouvir, na qual a psicologia ensina aos pais a nem dizer não e não a repreender com veemência os seus filhos, evitando, pedindo que evite até falar a palavra não. Eu tenho gente na família que ele usa como metodologia nunca falar não com seu filho. Uma sociedade, querido, que está sendo erguida, a qual Deus não pode falar de sentido ao contrário. O salmista está nos orientando, dizendo aqui que ainda, querido, que tudo vá mal, o salmista não está adorando como agradecimento de uma grande bênção, não. O salmista está reconhecendo que mesmo que a bênção não chega, mesmo que em meio a lutas e vendavais, nós precisamos entender que em meio à tempestade, nós precisamos continuar sendo um adorador por excelência, porque se assim nós continuarmos, a voz do Senhor será ouvida em tempo oportuno ao nosso favor, ainda que não seja da maneira que pensamos ou que queremos. Deus há de se pronunciar. Sim, Deus há de se pronunciar. Deus há de falar em meu favor e em teu favor. Então, o salmista, em meios a fortes tempestades, ele está dizendo que a voz do Senhor ouve-se sobre as águas. Verso 4, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Verso 5 do capítulo 29 dos Salmos, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro ao Líbano, e o Sirion como novos unicórnios. A voz do Senhor separa labaredas de fogo. Ei, deixa eu liberar uma palavra para você. Há uma voz do Senhor sendo direcionada à tua história neste momento. Há uma voz do Senhor separando, querido, algumas coisas na sua vida. Então, se a voz do Senhor está separando, não tente ajuntar aquilo que Ele está mexendo. Ouça a voz do Senhor. É por isso que nós vemos muitas cartas escritas lá no livro das Revelações, no livro de Apocalipse, Deus terminando ela dizendo: quando ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração, não endureçais o vosso coração neste dia. Deixa a voz do Senhor pronunciar aquilo que precisa ser pronunciado, mesmo que seja aquilo que você não queira ouvir. Ouça a voz do teu Senhor. Ouça a voz do Senhor. A voz de Deus
que no princípio pairava sobre a face das águas, agora ela é pronunciada ao seu favor. É a mesma, querido, que é poderosa para acalmar a tempestade da sua vida, a mesma que é poderosa para acalmar as tempestades da sua família, a mesma voz que com poder criou todas as coisas, como diz no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 1, verso de 1 a 3, e em Hebreus, capítulo 11, aleluias, verso 3, é a mesma que em breve fará nova todas as coisas na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Essa voz ainda ecoa, essa voz ainda é poderosa, essa voz, quando ouve-se essa voz, tudo tem que se aquietar e tudo tem que obedecer a essa voz. Sim, essa é a mesma voz. Esta é a mesma voz que criou todas as coisas. É a mesma voz que irá de se pronunciar por esses dias ao meu favor e ao seu favor, ainda que você não veja, ainda que você não sinta, eu tenho fé que há de se pronunciar algo poderoso ao meu respeito e ao teu respeito. Sim, sim. A voz que separa as chamas do fogo é a mesma voz, querido, que você precisa ouvir nesse dia. É a mesma voz que você precisa ouvir neste momento, dizendo para você: volte para a casa do seu pai. Porque na casa do teu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, ele não teria nos dito. Você precisa voltar a ouvir a voz do teu Senhor. Você precisa voltar a ouvir a voz que separa as labaredas de fogo. Sim, é a mesma que livra do fogo a sua vida, que quer te tirar do caminho da perdição, do caminho do ódio, do rancor, da inveja, da intriga, da fofoca. Essa mesma voz está dizendo para você: larga, abandona tudo isso e volta para minha casa, volta a ter prazer na minha lei, volta a ter prazer no meu cano, volta a ter prazer na minha vara de medir. Sim, volte a escutar a minha voz. Sim, querido, essa é a mesma voz que livra do fogo, a voz que faz tremer o deserto, como diz aqui o verso de número 8, a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Que deserto você está enfrentando? Que deserto você está passando por ele? Há uma voz de Deus se pronunciando, e esse deserto há de tremer, esse deserto há de ter um fim, esse problema há de tremer diante dessa voz, porque a voz do Senhor faz tremer o deserto. É a mesma que no deserto fez Satanás tremer, como diz Mateus capítulo 4, verso 11, não é assim, irmão Eberton? A voz do Senhor, quando Jesus estava sendo tentado, e Deus usando o teu filho, Satanás teve que tremer diante dos desertos da vida de Jesus, e não será diferente nos desertos da sua vida. Se você atentar para essa voz, se você decreta essa voz, esse demônio vai ter que bater em retirada, esse Satanás vai ter que sair, porque ele só pode contra a sua vida se você permitir. Ele já está derrotado pelo filho, pelo nosso irmão mais velho. Então não dê conotação de vitória àquele que é derrotado. Não.
ele irá sucumbir diante da voz do Senhor neste momento. A voz do Senhor que fez dar cria aos animais e é a mesma que criou a sua vida, a minha vida, a nossa vida. Diante dessa voz, se você der crédito a ela, se você conhecer essa voz, porque neste dia Deus dá a conhecer a sua voz a todo aquele, preste atenção nisso, a todo aquele que o segue e não dá ouvido a estranhos, porque a boa ovelha conhece a voz do seu bom pastor. Não dê ouvido a vozes estranhas que tentam te derrubar, que tentam te deixar para baixo, que tentam dizer que você não vai conseguir, e volte a ouvir a voz do seu bom pastor que diz: filho, eu te amo tanto, 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 tanto. Eu te livro das tempestades. Eu sou o leão que runge do trono nesse dia e faço a minha voz ser ouvida por ti. Rabandará, sorecalava, xeremene calaçai. Ragon, ciendio, derei, xeremenia calava, xeremandarábia. Ouça a voz do teu Senhor e pare de ouvir vozes estranhas. Ouça a voz do Senhor e pare de ouvir vozes humanas. Acredite no que a palavra do Senhor te diz. Ouça a voz do teu Senhor, porque Deus se revela a sua voz àquele que busca, àquele que acredita nessa voz. Ele pode até permitir que os seus filhos passem por tempestades. Porém, querido, Ele jamais vai permitir que eles pereçam nessa tempestade. Desertos, tempestades para crente fiel é somente escola, não é lugar de te matar, é lugar de você crescer e viver na total dependência do teu Deus. Sim, sim, quem se atreveu a ouvir e a dar crédito à voz do Senhor nunca pereceu em meio a tempestades e desertos. Pois, meu amado, até as tempestades na vida cristã ou na vida de um cristão são precedidas pelo nosso Deus. Você acha que porque tem ouvido vozes estranhas, está passando por isso que está em pecado, está passando por isso, por causa disso, Deus está te punindo? Para de ouvir essas vozes. Ele está no controle da vida de um cristão, da sua vida, da minha vida. Até as tempestades, pode ser Ele que tem provocado na sua vida, para que você venha crescer. Sim, o Senhor nos diz: eu estou no controle de tudo. Ei, eu estou no controle de tudo. Lhe darei forças e os abençoarei com paz. Eu estou no controle de tudo. No controle de tudo. Olha o que diz o verso 10. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. Deus está sentado sobre esse dilúvio que envolve a sua vida. O Senhor se assentou como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. O Senhor nos diz: eu estou no controle de tudo. De tudo. De tudo. E lhes darei
forças. Receba força nesse dia, receba esperança nesse dia. Escute a voz do Espírito, como aquele filho pródigo escutou e diz: levantar-me-ei e vou ter com meu pai. Levantar-me-ei e vou ter com meu pai. Para de ter com vozes estranhas e volte a ter com a voz do teu pai. Volte à casa do teu pai, volte para o teu pai, volte a amar a lei e os preceitos do teu pai. Volte, querido, correndo, se levante aí agora, nesta hora, neste momento, nesse exato minuto, e vai ter com teu pai, vai ter com teu pai, porque ele quer te dar força, ele quer te abençoar com paz, com paz. Precisamos falar menos e ouvir mais. Que o obreiro seja apto no ouvir e tardio no falar, no pronunciar. Seja tardio, seja tardio. Ouça mais, querido, fale menos e ouça mais a voz de Deus. Como está escrito: cale-se diante dele toda a terra. Livro de Hebreus, capítulo, melhor dizendo, Abacuque 2, verso de número 20. O Senhor deseja falar com você. O Senhor deseja falar conosco por meio de sua palavra. Por meio de sua palavra. E para ouvirmos a sua voz, precisamos submeter a sua vontade. Sim, e seguir os seus passos dia a dia, minuto a minuto, segundo a segundo, precisamos seguir os seus passos. Entende isso? Pratique isso, viva isso a cada minuto. As ovelhas do pastoreio de Cristo o segue. Sabe por quê? Porque reconhecem a sua voz. As ovelhas de Cristo seguem porque reconhecem a sua voz. Que voz você tem seguido? Será que você tem reconhecido a voz do verdadeiro pastor? Será que você tem conhecido a voz do verdadeiro pastor? Querido, eu convido a nós a buscarmos, a ouvi-lo todos os dias, todos os momentos. Procure ouvi-lo, e pare de se ouvir, pare de dar ouvido à sua alma. Faça como o salmista: aquieta-te, ó minha alma. Quando ele está dizendo isso, ele está dizendo: aquieta a minha própria voz dentro de mim e espere, confie na voz do meu Salvador. Confie no Senhor de todo o teu coração. Vamos ouvi-lo todos os dias, todos os momentos. Sim, quando vier, querido, a tempestade, não pare para ouvir a força do vento, não pare para ouvir a força da tempestade, mas veja e ouça que nos dilúvios da sua vida, Deus já se assentou sobre eles como rei. Aprenda a fazer como Noé, que em meio ao dilúvio ele continuou ouvindo e dando crédito à palavra, que os seus ouvidos ouviam a palavra do Senhor.
aprenda a ouvir a voz do Senhor, ainda que lhe falte tudo, como a vida de Jó. Se mantém íntegro, fiel e temente a Deus, porque só quem ouve a voz do Senhor todos os dias consegue ser dele, consegue, querido, se manter em fé em meio à tempestade. Ouça a voz do seu Senhor todos os dias, e quando vier a tempestade, a sua voz ficará ainda mais familiar a você. Sim, quando nós, querido, ouvimos a voz do Senhor todos os dias, quando nos vem a tempestade, nós sabemos que voz é a voz de Deus para sairmos das nossas cavernas, para sairmos para Ele falar para conosco. Se permitirmos, querido, que Deus presida os dilúvios que vivemos, que parecem que vão nos submergir, se permitirmos que Deus, Ele se assente aos dilúvios que parecem que vai nos afogar, que vai nos matar, então Ele nos estenderá a sua destra, Ele nos estenderá a sua mão e nos conduzirá a um lugar seguro. Ele nos conduzirá a um lugar seguro, a um lugar de paz, a um lugar de harmonia, a um lugar de felicidade, a um lugar de vitórias. Se permita neste momento Ele segurar e conduzir a sua vida a lugares, querido, de paz, a lugar de refrigério neste momento, nesta hora. Olha o que diz em Mateus 14, versículo 31, vai nos dizer assim: e logo Jesus estendeu a mão e segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou-se o vento. Isso está dizendo, quando Pedro diz: Senhor, faz-me ter contigo sobre as águas. Ei, para de reparar na força dessa tempestade, volta a colocar os seus olhos fintos em Jesus Cristo, porque enquanto os olhos de Pedro se manteve em Cristo, ele não afundou, mas quando ele tirou os olhos daquele que garantiu que ele andasse sobre a tempestade, ele reparou na tempestade, ele começou a afundar. Quem sabe você que me ouve nesse momento deixou de colocar os seus olhos fintos na palavra da verdade e passou a colocar a sua vida na prática da mentira. Volte a olhar para Cristo, e se você, querido, já se afundou neste lamaçal de pecado, as mãos dele, ao seu grito de socorro, irá estender sobre você e vai te colocar de pé a essa tempestade, e você vai voltar a caminhar junto dele em direção a um porto seguro, em direção a uma embarcação a qual ele garante estar presente, e vai haver paz novamente na tua história, como na história de Pedro. Deixa ele conduzir novamente a sua vida, deixa ele conduzir. E eu termino, querido, minha amada, filho e filhas do Deus Altíssimo, permita que a sua vida seja guiada pela voz do Senhor. Permita que a sua vida seja guiada pela voz do Senhor e não pelo seu achismo, e não pelas vozes humanas ou as vozes estranhas que têm te levado para longe dele. Permita, querida, a sua vida ser guiada
pela voz do Senhor, então, meu amado, então, minha filha, meu filho, você será sempre um templo de Deus, a tributar ao Senhor a glória devida. Permita-se hoje isso, a ser conduzida pela voz do Senhor, e aí você voltará a ser aquilo para que Ele te criou, a ser a morada de Deus, a ser, querida, a casa, o templo do Senhor, e você vai tributar todos os dias a glória devida a Ele. Vigiemos, querido, e oremos sempre, 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 sempre. Seja guiado pela voz do Senhor todos os dias. Seja guiado pela voz do Senhor. Escute a voz do Senhor aí agora te dizendo. Escute a voz do Senhor te dizendo. Escute a voz do Senhor te dizendo. Feche teus olhos aí agora. Coloque a mão onde você imagina ser o seu coração, ou não coloque, ou não feche os olhos. Faça aquilo que a voz do Senhor está dizendo para você fazer agora. E escute. Escute. Se quiser, feche os teus olhos. Se a voz do Senhor está te direcionando a levantar as mãos, levante. A ficar de pé, fique. A deitar, deite. A ajoelhar, se ajoelhe. A chorar, chore. Mas ouça a voz do Senhor. Ó. Meu Deus, que essa pessoa escute a sua voz, Senhor. Que essa pessoa escute a sua voz, Senhor, nesse dia. Que essa família, que esse esposo, que essa moça, que esse rapaz, escute a sua voz. Senhor, por favor, enxugue o pranto dessa mulher. Enxuga o pranto desse rapaz, dessa moça, desse homem, desse senhor, dessa senhora. Escute, Senhor, o lamento, Deus, desse coração. Que ele se aquete e escute a sua voz esse dia. Vem ser dele. Que este coração venha ser seu, Senhor. Que este lar venha ser seu. Que essa vida venha ser sua, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor a envolva. Que o Senhor envolva esse rins, este coração, essa coluna. Que o Senhor envolva, meu Deus, ó Pai, essa mente, esta alma que já, ó Pai, não aguenta mais por estar ouvindo vozes alheias, que ela volte a ouvir a voz do Senhor e pare de ouvir o pai da mentira, o engano, ó Pai, o adultério, as drogas, o tabagismo, o alcoolismo, os namoros ilícitos, Pai, aquilo que fere a Tua palavra, Senhor, estilos de vida que vão de contrário à Tua lei, à Tua voz, e que ele volte a ouvir a Tua voz. Sim, meu Deus, sim, meu Pai, declare, revele o Teu amor a esta vida, o Teu amor incondicional, além, ó Pai, do estilo de vida que ela, ó Pai, pratica. O Senhor a ama e que este amor, ó Pai, a constranja, o constranja, Deus, a reconhecer as tuas transgressões, as tuas falhas, meu Deus. Rasorikandaraman turikalavasheremene kalasai. Raban tuibendekan torokendia kalassoremene andarasai. Sim, Deus.
Sim, Deus. Sim, Deus. Sim, Deus. Sim, Deus. Sim. Venha ser, Pai. Venha ser, Senhor. Venha ser, Senhor. Venha ser, Pai, neste momento. Deus querido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, enxuga o pranto dela. Mostra o teu amor para ele, para ela. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluias. Aleluias. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deixa ele enxugar o seu pranto nesse dia, querido. Em nome de Jesus, receba a graça de Deus. Ele te ama. Aleluias. Aleluias. Porque Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama acima de tudo. Ele te ama. Ele te ama acima de tudo. Ele te ama. Ele te ama, Romário. Pastor Ricardo, acima de tudo. Elaine, Maria José, Ele te ama. Carlos Beroli, Cirlândia, Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama e Ele está nessa tempestade. Ele te ama, querido. Declare isso dentro do seu lar. Se tiver alguém com você aí, declare isso. Escute a voz do seu bom pastor. Sinta a presença desse que te ama. Sinta a cura desse que te ama. Não endureçai os vossos corações quando ouvirem a voz do seu Deus. E Ele tem falado. Receba o não de Deus como a melhor coisa do mundo, como sim. Adore a Ele, se entregue a Ele, volte à casa dEle. Pastor, como eu faço isso? Aí agora, querido. Fala, Deus, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas ignorâncias, perdoa as minhas fraquezas, reescreve meu nome, eu quero voltar para a sua casa. Receba a minha vida novamente, Senhor. Procure uma igreja mais rápido possível para ser pastoreado, para ser ajudada a curar essas feridas. Você que quer aceitar Ele e quer reconhecer a voz dEle como a única voz que você precisa ouvir, diga: Deus, eu te recebo, eu recebo através de Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador nesse dia. Aquele que promete que me foi preparar lugar, está de voltar para te levar para este lugar. Escreve o nome dessa pessoa no seu livro, Senhor. Coloque um anel no dedo dela, uma aliança. Se alincie com Ele, Senhor, e Ele contigo e ela contigo. Deus, receba a tua filha como a tua serva neste dia, o teu filho, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Vai ficar de fundo este louvor. Saiba que Ele te ama. Ele te recebeu hoje como filho e filha dEle. Porque aquele que recebe Jesus Cristo se torna filho de Deus. Se eu não receber Jesus Cristo como meu Senhor, eu só sou criatura, só feito por Ele. Então receba Jesus Cristo neste momento. Querido, nós vamos ficando por aqui. Quinta-feira estaremos de volta no horário de 9h30 da manhã, tá? Em nome de Cristo Jesus. Já estou contando os minutos para estar de volta aqui, sendo instrumento de Deus na sua vida. Amados, eu termino essa live pedindo você que compartilhe ela. Compartilhe, divulgue o nosso canal,
Falta 88 pessoas para atingirmos a casa de 200 pessoas inscritas no canal. Inscreve-se lá, vai ser um diferencial, um divisor de água na sua vida. E outra coisa que pode ser diferencial e divisor de água na sua vida e prosperidade é você ser um parceiro da Igreja Metodista Wesleyana Jardim Atalaia. Colaborando, querido, enviando as suas doações na agência 0166-X, conta poupança 43606, dígito 2, Banco do Brasil, ou pelo 033-98812-6732 e te enviaremos o nosso Pix aí, as formas que você tem de nos enviar sua contribuição. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus manifeste através da sua fé de ser um mantenedor, um parceiro, um colaborador da Igreja Metodista Wesleyana, que Ele retribua te fazendo colher 30, 60 e 100 vezes mais. Vou ficando por aqui. Que Deus eleve o rosto dele sobre o teu rosto e tenha misericórdia de ti. Que Deus resplandeça a face dele sobre a sua face e te dê a paz. A paz do Senhor Jesus Cristo. Até quinta-feira, às 9h30 da manhã, com o nosso café com pão. Seja um parceiro. Contribua através da agência 0166-X, conta poupança 43606, dígito 2, Banco do Brasil. Beijo no seu coração. Carlos Beroli, te amo, meu querido. Te amo. Deus te abençoe. Fique com Deus. Até quinta-feira. A paz do Senhor.